não. Jesus, sim. Recentemente, andando na rua, eu vi uma moça hasteando uma bandeira com esse slogan, que tem sido muito popular nos dias de hoje. Jesus sim, igreja não. Você não precisa ir numa igreja para poder estar perto de Jesus. Já viu alguém te falar isso por aí? Talvez você mesmo já pensou isso. Talvez você mesmo ainda pensa isso essa manhã. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, para entender que Jesus e a igreja são a mesma coisa. Vamos em Colossenses 1, e o título da nossa pregação de hoje é A Igreja. Nós vamos estudar na palavra de Deus o que significa a igreja, qual foi a intenção de Deus por trás da igreja, como ela nos serve hoje, como nós servimos a ela. Mas hoje não vamos estudar sobre qualquer igreja. Existem muitas igrejas por aí, nós vamos falar disso hoje, inclusive. Inclusive, não vamos falar dessa igreja aqui. Hoje nós vamos falar da igreja verdadeira. Quando estudamos a Bíblia, a gente não quer entender quem está certo. A gente quer entender o que é certo, para poder fazer o que a Bíblia fala. Nós somos hoje a igreja da Bíblia. Mas para entender mais sobre quem nós somos, porque nós sim buscamos ser a igreja verdadeira, precisamos ver como que ela existe nas Escrituras. E é isso que a gente vai fazer em Colossenses 1, versículo 15. A igreja. Para quem é das antigas, esse estudo costumava chamar a igreja verdadeira. A igreja. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então aqui nessa escritura, nós vemos a Bíblia falar sobre Jesus. Quando nós lemos aqui ele, a referência é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Nunca um homem na terra viu Deus, mas nós vimos Jesus. E Jesus é Deus. Então nós vemos Deus através de Jesus. Está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por ele, porque ele é Deus. E para ele. Esse é o poder de Jesus. Amém? Amém. E aí no versículo 18, a gente tem a primeira definição bíblica do que é a igreja. O que é a igreja, afinal de contas? A igreja é o corpo de Cristo. Eu não sei você, mas eu não considero o meu corpo uma entidade diferente de mim, como se fosse outra pessoa. Então, tem o Vinícius, que é a cabeça, e o Vini, que é o corpo. Eu seria maluco se eu pensasse assim. Ninguém pensa assim, não é? E mais, o corpo não subsiste sem a cabeça. A cabeça, ela liga diretamente o corpo, e o corpo obedece o que a cabeça fala. E assim a Bíblia define o papel da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja foi feita para estar ligada à cabeça, que é Cristo, a obedecer o que a cabeça fala. E olha isso, se a gente entende profundamente o que diz esses versículos, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que a igreja é essencial para o cristianismo. Porque o corpo sem a cabeça está morto. Então, se nós não estamos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja, a nossa fé vai morrer. Por isso que nós estamos aqui reunidos hoje como igreja.
Porque, ainda mais profundo que isso, estamos reunidos com o corpo de Cristo. Estão comigo, igreja? Em Efésios 2, versículo 19. Vamos ver uma segunda definição da igreja. Efésios 2, 19. Aqui fala, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por meio do seu Espírito. Segunda definição sobre o que é a igreja, biblicamente falando. A igreja é a família de Deus. É isso que está dizendo aqui Paulo para a igreja em Éfeso. Ele fala, vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais peruanos. Vocês não são mais bolivianos. Vocês não são sequer brasileiros. Vocês agora são concidadãos dos santos. Vocês são membros da família de Deus. Então, segunda definição de hoje sobre o que é a igreja. A igreja é a família de Deus. Você já viu a igreja dessa forma? Você já viu alguma igreja dessa forma? Sinceramente. Sobre os anos que você frequentou uma igreja, você pisava lá aos domingos e podia afirmar, essa é a minha família. Quando eu estou aqui, eu me sinto em casa. Eu conheço profundamente a vida das pessoas aqui. E elas conhecem a minha. Eu sei que se eu precisar de algo, eu tenho aqui uma infinidade de pessoas para me ajudar. E se alguém precisar de algo, eu vou lutar por ele como um membro da minha família. Como um irmão, como uma irmã. Como um filho meu. Uma filha minha. Sinceramente, você já se sentiu assim, entrando numa igreja algum dia? Eu não. Eu cresci 18 anos da minha vida numa igreja religiosa. Eu ia lá de domingo, e para mim a igreja não tinha nada a ver com família, porque eu sempre cresci próximo da minha família. A gente sempre se via, era sempre prazeroso estar com a família. A gente não queria se desgrudar. Quando a gente tinha um evento, a gente ficava lá por horas e horas e horas, não era nenhum problema isso. Mas a igreja, para mim, era mais um clube. Sabe, que você vai aos fins de semana. O clube você vai lá para quê? Para ser entretido, não é? Para ver lá um showzinho, o pessoal cantando. Você vai lá, quem sabe, você vai achar uma namorada. Não é? Essa é a visão que muitas pessoas têm da igreja. Não tem a ver com família. Para muitas pessoas, o cristianismo se resume a um clube. É um evento social. Não tem a ver com ser parte do corpo de Cristo. Não tem a ver sobre ser parte da família de Deus. Mas, biblicamente, é o que nós somos. Porque se Deus é o nosso Pai, e nós somos filhos e filhas de Deus, qual é a nossa relação? Irmãos. Obviamente, se você vai em qualquer igreja, alguém vai usar esse termo para você. Oi, irmão, tudo bom? Bem-vindo, irmão. Como é que está o irmão, não é? Mas você percebe que muitas vezes isso é da boca para fora só. Porque imagina se o irmão seu não aparece em casa até o final do dia. Você vai dormir tranquilo? Você vai esperar até a semana que vem para ver se ele aparece? Você não vai mandar mensagem, nada, para saber se a pessoa está bem? A maioria das igrejas funciona assim. Se você não for domingo, essa é a verdade. Ninguém se importa. Ninguém se importa com você. Ninguém vai na sua casa, ninguém vai perguntar se está preocupado, ninguém vai te mandar mensagem, te ligar, o que aconteceu? Você não estava aqui. Ninguém se importa. E de verdade, irmãos, eu prefiro ser parte de um lugar onde as pessoas se importam de verdade, do que ser parte de um lugar em que ninguém se importa. Nós nos importamos quando alguém falta no culto. Nós ligamos, nós vamos atrás. E se você se incomoda com isso, saiba que é porque pessoas se importam com você.
Pessoas te amam. Você é parte da família. Somos uma família. Mas não qualquer família, e sim a família de Deus. E como você deve bem saber, toda família é um pouco disfuncional. Eu acho que sua família é assim também, não só a minha. Toda família tem os seus problemas. Tem aquelas briguinhas de vez em quando. Ou brigonas. E na igreja não é diferente. Na verdade, isso não prova que não somos família. Prova justamente o contrário, que somos família. Porque normalmente você briga com alguém que você é próximo, não é verdade? E toda família tem problemas, toda igreja tem problemas também. E eu vou te falar qual é o problema da igreja. Você. Mas mais especificamente o seu pecado. O seu orgulho, o seu egoísmo, a sua amargura. E eu vou te dizer qual que é o segundo problema da igreja. Sou eu. E o meu pecado, o meu orgulho, o meu egoísmo. Então, o denominador comum da igreja é o pecado. Todos temos pecados. Ainda que como discípulos lutamos contra o pecado. Não vivemos em pecado, não escondemos pecado. E quando pecamos, nos arrependemos, ainda temos pecado. Então, eu vou te contar uma novidade, se você ainda não percebeu isso. Então, é um segredo. Vou falar baixo. Pessoas vão pecar contra você. Na igreja. Tá bom? Não conta pra ninguém isso, tá? Mas, da mesma forma, você vai pecar contra pessoas. E tudo bem. Tudo bem não, nos arrependemos, amém? Nos arrependemos e ficamos bem porque nos amamos e somos família. Ou como é que você resolve os conflitos com a sua família? Quando seu irmão come sua comida na geladeira, sua marmita. Sabe, aquele docinho que você deixou na geladeira para quando você chegasse. Aí você abre a geladeira e seu irmão comeu. Você manda um textão para ele no WhatsApp falando, olha, a partir de hoje a gente não é mais irmão. É melhor você mudar dessa casa e não vai dar mais pra gente. Busca outra família. Ou eu vou buscar. Não é assim. Ainda na família, quando você tem problema, você senta e resolve. E melhor que isso, sabe o que mais une duas pessoas? Isso vale para o casamento, isso vale para a igreja, isso vale em qualquer área da sua vida. Conflitos. Você acha que ir no cinema une? Você acha que jogar bola une? Você acha que chamar alguém para almoçar na sua casa une? Une. Mas isso não une mais do que ter um conflito com essa pessoa. Mas, olha isso. Conflitos resolvidos é o que une as pessoas. Então, quando nós temos conflito na igreja com alguém, isso não nos dá a liberdade de criar intrigas, fofoca, de ficar amargurado, mal com essa pessoa. Isso, na verdade, é uma oportunidade de você abrir seu coração para poder falar o que está sentindo e ouvir a outra pessoa também. E aí, quando vocês resolvem, você tem um sentimento incrível de família aí. Estão comigo, igreja? Mas a grande pergunta é, em que momento alguém se torna parte da família biblicamente? Será que é a partir do momento que você entra pela porta? Será que é a partir... Em que momento? A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios 12. Vamos lá. 1 Coríntios 12. Versículo 12. Então, como falamos, toda família tem problemas, toda igreja tem problemas. Então, bem-vindo a uma igreja que tem problemas. Por exemplo, olha um problema aqui hoje. Mas é um bom problema até. Essa sala está cheia. Um segundo problema.
Não avisaram a gente que a gente já está nesse andar. Imaginávamos que iríamos estar no de baixo. Mas tudo bem, ficamos gratos. A gente vê o lado positivo da coisa. Estamos mais perto fisicamente. Amém? O ambiente fica mais animado. E sim, semana que vem, orem pra gente estar embaixo. E se não der certo, a gente muda de hotel, tudo bem. Mas a gente continua sendo família, amém? 1 Coríntios 12 fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Eu amo essa escritura, porque aqui Paulo fala para uma igreja, a igreja de Corinto, em um tempo em que as pessoas viviam num mundo polarizado, como o de hoje, talvez ainda mais. Porque a discrepância era ainda maior entre alguém rico e alguém pobre. Entre um escravo, tinha escravidão naquele tempo, e alguém livre. Entre um gentil, que é todo aquele que não é judeu, e um judeu. E o que Paulo fala aqui é extraordinário. Ele fala: todos nós fazemos parte de um único corpo. E nós vimos que o corpo é a igreja é o corpo de Cristo. Então ele fala: todos nós, mesmo sendo tão diferentes um do outro, somos parte de um só corpo, de uma só igreja. Ainda tendo todas as razões do mundo para estarmos separados, nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Não é incrível isso? E se você olha ainda no mundo religioso, de novo, para entender o que é a igreja verdadeira, que é o que nós estamos lendo aqui, nós precisamos também entender o que não é a igreja verdadeira. Quando você olha no mundo religioso, o que você vê são separações. Qualquer coisa é um motivo para separar você de outra pessoa, mesmo dentro da igreja. Olha que loucura. Por isso que nós temos hoje igreja só de orientais, por exemplo. Aqui na Liberdade tem um monte. Por isso que temos igreja só de negros em muitos lugares. Igreja só de brancos. Igreja só disso, igreja só daquilo. Quando, na verdade, a Bíblia não prega isso. Todos brancos, todos negros, todos orientais. O que a Bíblia sim prega é todos discípulos. É isso que nós temos em comum. Nós obedecemos a palavra de Deus. E o termo igreja vem daí, do grego é eclésia, que significa assembleia. A igreja nada mais é do que a assembleia dos discípulos. Somos discípulos comprometidos. E por isso nós somos o corpo de Cristo. Estão comigo? Então, olha que incrível. Na igreja, todos são discípulos. São todas as nações. Toda a união. Em um só corpo, em um só batismo. É o que a Bíblia fala aqui. Então, em que momento alguém se torna parte da igreja biblicamente? No batismo. É isso que está dizendo aqui. Que todos eles tinham tudo em comum. Porque eles foram batizados em um só corpo. Então, o batismo é o ponto bíblico em que alguém se torna parte da igreja. É o que fala Romanos 6, vamos lá. Romanos 6. E nós estamos fazendo uma série de estudos aqui nos cultos de domingo, baseados nesse livro aqui, que são os princípios básicos do cristianismo. Então, se você está nos visitando hoje e quer entender o que é o cristianismo, segundo a Bíblia, você precisa falar com a pessoa que te convidou aqui hoje e marcar de estudar a Bíblia, para entender o que são esses princípios básicos na prática, tá bom? Então, nós estamos nos baseando nele para poder fazer esses sermões de domingo. E em Romanos 6, a Bíblia fala: que diremos então? Versículo 1. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Então, a Bíblia diz aqui que o divisor de águas na vida de uma pessoa, que separa ela das trevas para a luz, da morte para a vida, de alguém perdido para alguém salvo, para alguém que é membro da família, e alguém que não é o batismo. A Bíblia não define o batismo como a gente ouve muito por aí, também em muitas igrejas, como um símbolo. Então, muitas pessoas acreditam nisso, que o batismo é um símbolo. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o batismo é um símbolo. Em nenhum lugar existe essa associação. O que a Bíblia se ensina é que o batismo é o momento que alguém morre para os seus pecados. Porque você teve fé em Jesus, se arrependeu. Amém. E depois que você emerge da água, você nasce para uma vida nova com Cristo. Você entra na luz. Você recebe o perdão dos pecados do Espírito Santo e passa a ser parte da família de Deus. Não é incrível? É exatamente o que aconteceu com a Aline da região leste nessa semana. Ela foi batizada e agora ela é nossa irmã em Cristo. E quando a gente fala isso, irmão, irmã, isso tem muito significado. Entenda isso. Um outro engano religioso que existe hoje é acreditar que todo mundo é um filho de Deus. Já ouviu isso? Somos todos filhos de Deus. Biblicamente, não. Só alguém que se torna um discípulo, se arrepende dos seus pecados e é batizado, é parte da família de Deus, é um filho, uma filha de Deus. Estão comigo, igreja? O que nos separa, na verdade, das igrejas que não são verdadeiras, é um livro, é a Bíblia. E é isso que fala em Efésios 2, que a gente acabou de ler. Vamos voltar lá. Mas espera aí, como assim? O que separa a gente das outras igrejas é a Bíblia? As outras igrejas não acreditam na Bíblia também? Olha isso, Efésios 2, 20. Fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Segundo esse versículo, esses dois versículos que a gente já tinha lido, a igreja não só é a família de Deus. Então, não basta ser uma família. Não basta estar unido, ter amizades na igreja. Isso não é suficiente para ser a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E onde que você encontra os apóstolos e os profetas nos dias de hoje? Eu não sou apóstolo, se você está com essa dúvida. Eu não sou profeta também. Eu sou um discípulo de Jesus. E se eu quero encontrar os apóstolos e os profetas, eu abro minha Bíblia. Porque os apóstolos estão, em essência, no Novo Testamento. Os profetas no Antigo Testamento. Então, o que Paulo está ensinando é que a igreja verdadeira ela está fundamentada em toda a Bíblia. Tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento também. Em muitos lugares, muitas igrejas vão te falar que eles são uma igreja da Bíblia. Mas a verdade é que poucas igrejas seguem a Bíblia, de fato. Muitas igrejas hoje estão mais fundamentadas nas tradições que elas seguem, como aceitar Jesus no coração, que não é algo que a Bíblia ensina a ser feito, como o batismo infantil, que não é algo que a Bíblia ensina a ser feito, do que estão baseadas no que a Bíblia de fato ensina, que é o plano de salvação. Então, eu não estou afirmando com isso, irmãos. Muita atenção a esse ponto que eu vou falar. Eu não estou afirmando que nós somos a única igreja salva. Estão comigo? Eu não estou afirmando isso. O que eu estou afirmando é que uma igreja só pode ser salva se ela está fundamentada na Bíblia. Infelizmente, poucas igrejas estão. Então, infelizmente, são poucas as igrejas salvas. A nossa não é a única. Qualquer igreja que siga a Bíblia é a palavra, é a igreja verdadeira. Mas, infelizmente, não são muitas por aí que seguem verdadeiramente. E é exatamente por isso que existe tanta divisão no mundo religioso aí afora. Quantas igrejas você conhece? Hoje no mundo são milhares de denominações. E é interessante ver como, apesar da Bíblia ser única, uma igreja basicamente acredita no oposto do que a outra acredita. Isso é uma loucura, não é?
Isso afasta muitas pessoas, inclusive, de ter fé em Deus e na Bíblia. Vê a hipocrisia e a divisão no mundo religioso. Mas vamos entender por que isso acontece quando a Bíblia fala que não deveria ser assim. Quer ver? Olha comigo como deveria ser em Efésios 4:4. Aqui fala, Efésios 4:4. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A minha Bíblia fala isso, eu não sei se a sua fala também. Há um só corpo. Está escrito isso aí? Então é o que é. Há um só corpo, há uma só igreja. Quando Deus olha do céu, ele vê o mundo dessa maneira. Quem é discípulo e quem não é. Todos os discípulos formam parte da Igreja Universal. Não a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas esse é um termo para designar todos os discípulos na face da terra. Mas nós sabemos que um discípulo tem que estar aliado ao corpo, ligado ao corpo, que é a igreja. Mas como tem que ser essa igreja, então? Essa igreja visível, que é isso aqui que a gente vê. Tem que ser uma igreja composta só de discípulos. Então, é por isso que o mundo religioso está tão dividido. Porque as pessoas não acreditam mais que você precisa ter compromisso com Deus para poder ser parte da igreja. Você vai quando dá, você vai se você está tranquilo nesse final de semana. Você vai se é perto da sua casa. Mas essa falta de compromisso, em parte, é o que também gera muitas interpretações ruins da Bíblia e divisões, por consequência. Deus fez a igreja para ser um só corpo. E não só Efésios fala isso, você pode anotar aí. Romanos 12 fala isso, do 4 ao 5. 1 Coríntios 12, que a gente leu, 12 e 13. Mas vamos ter convicções profundas sobre como ver essa questão que a gente ouve falar muito hoje em dia de denominações. Provavelmente, quando você falar que é de uma igreja, alguém vai te perguntar de qual denominação você é, não é? Olha como responde isso, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 10 ao 13. Aqui a Bíblia fala, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Como eu falei, família é um sinônimo de problema. Então, igreja é um sinônimo de problema também. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. E ainda assim, era o corpo de Cristo. Ainda assim, tinham discípulos lá. E Paulo se dirige a essa igreja exortando eles. Eu tenho ouvido falar que há divisões entre vocês. Um fala que segue Paulo, outro fala que segue Pedro, outro fala que segue Apolo, e outros são mais espirituais e falam que seguem Cristo. Mas qual é a verdade? Vocês precisam estar unidos em um só pensamento. É isso que Paulo chama a igreja. Vamos entender uma coisa. Na igreja, você tem pessoas muito diferentes umas das outras. E nós temos visões de mundos diferentes. E está tudo bem. Você pode ser de um partido político ou de outro, mas no final do dia, o nosso partido é a cruz de Cristo, amém? Você pode ser de um time de futebol ou de outro, e está tudo bem. Não importa isso. Não é o que nos une. O que nos une é o sangue de Jesus e as convicções na Bíblia. Então, você pode ter a opinião que você quiser na igreja. Ela é bem-vinda. Você pode achar que seria melhor não estar na liberdade hoje. Não seria melhor estar 10 da manhã hoje. Que a gente deveria cantar outras canções, em vez das que foram cantadas aqui. E está tudo bem. Podemos ter opiniões diferentes.
Mas entenda o seguinte, a união está acima da sua opinião. O que nós precisamos concordar fundamentalmente é com a Bíblia. Essa é a única forma de estar unidos. E depois, para estar unidos, talvez você precise em algum momento colocar de lado a sua opinião. Porque se você para pensar, é exatamente isso que divide o mundo religioso. Se nós deixarmos as nossas opiniões nos dividir aqui hoje, nós vamos se tornar igual ao mundo religioso. Exatamente como o mundo religioso. Não é uma causa justa diante de Deus para haver uma divisão. Divergência de opiniões. Isso, na verdade, é uma divisão satânica. Existem tantas denominações no mundo hoje por causa de Satanás. Satanás tem separado as pessoas. Para quê? Para seguir outras pessoas, e não a Deus. Para seguir as opiniões pessoais de cada um. E não seguir a Bíblia. Isso é pecado. Biblicamente, uma divisão por opinião, por divergência de ideias, isso é pecado. Divisão é pecado, ponto final. É o que a Bíblia ensina. Mas tem um tipo de divisão que é uma divisão que vem de Deus. Em Lucas 12, vamos lá. E é interessante, o termo denominação vem aqui dessa escritura de 1 Coríntios 1. Porque denominação significa literalmente de um nome. Então, alguns davam um nome que seguiam e outros davam outro. Então, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, as pessoas em Corinto começaram a seguir pessoas e não mais a Deus. Então, por isso que quando alguém te perguntar de qual denominação você é, eu não tenho denominação. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu acredito na Bíblia, eu não sigo uma pessoa. Eu não sigo Calvino, eu não sigo João Armínio, eu não sigo... entende? Eu não sigo uma pessoa, eu não sigo o Papa. Eu sigo Jesus, eu sigo a Bíblia, amém? Então, somos uma igreja da Bíblia, e não uma igreja de um nome, de uma denominação. Estão comigo, igreja? Lucas 12, 51. Aqui fala... Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário. Vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Sabe quem está falando isso? Jesus. Ele fala, você acha que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vim trazer divisão. Então, nós vamos ter uma família dividida. Pai contra mãe, filho contra pai, mãe contra filha. Eu vim trazer divisão. Então, como assim? Jesus veio trazer divisão. Jesus veio trazer uma divisão justa, que é motivada para obedecer à Bíblia. Então, eu vou explicar melhor isso. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e vi que eu vivi anos da minha vida em uma igreja que não era a igreja verdadeira, e eu conhecia a igreja, os discípulos aqui, e eu me dei conta, ok, eu preciso estar nessa igreja. Uma igreja que vai me ajudar a estar perto de Deus. Não é a mais próxima da minha casa, não é onde estão meus amigos, não é onde estão meus pais, minha família, mas é a igreja que mais se assemelha com a Bíblia, que eu já conheci hoje, até hoje. Então, eu preciso estar nessa igreja. Quando eu falei com os meus pais, eles odiaram. Eles me perseguiram, na verdade. Porque eles falaram, você vai dividir a gente fazendo isso. Eu falei, olha, eu amo vocês, e eu não quero estar dividido, mas nesse aspecto, talvez sim. E eu espero um dia que vocês possam conhecer a igreja. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que eu me batizei, meu pai veio conhecer a igreja, começou a estudar a Bíblia e foi batizado. Meses depois, minha mãe conheceu a igreja, começou a estudar a Bíblia e foi batizada. Então, Deus, ele proporciona divisões, ainda na sua família, ainda com seus pais e com pessoas que você ama. Mas a divisão de Deus é um meio e não um fim. A divisão de Satanás é um fim. Deus, ele quer nos dividir para que estejamos unidos da forma correta. Estão comigo? Ainda que isso tenha um alto preço emocional. Mas se você persevera e confia nas Escrituras,
você pode ver a sua família como discípulos um dia, amém? Amém. Essa é a nossa esperança, irmãos. Vamos voltar em 1 Coríntios 12, para ver mais algumas convicções finais aqui. Estamos terminando já, sobre a igreja. 1 Coríntios 12, 14. Fala assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então, o que a Bíblia ensina aqui? Na igreja, temos funções diferentes. Por exemplo, temos aqui o nosso coral extraordinário. Eu aprecio muito o coração dos irmãos do coral, que chegam cedo, ensaiam e buscam ser excelentes para Deus. Mas vocês não iam querer me ouvir aqui cantando junto com eles. Por quê? Porque não é o meu dom, não é o talento que Deus me deu. E talvez Deus também não te deu esse talento, isso eu não deveria estar aqui. Pelo bem da igreja. Como o Caio, talvez, né? Graças a Deus que o Caio não está aqui comigo cantando. Ia ser uma tragédia. Mas talvez você tenha o dom de servir, o dom de poder cuidar das crianças. Temos um ministério das crianças agora. O dom da administração para ajudar a igreja em questões jurídicas, administrativas. O dom de ofertar é um dom também, ter um bom trabalho. Isso é ótimo, porque ajuda o reino a avançar. Ou o dom de liderar, o dom de um dia servir no ministério como integral. Cada um de nós tem um dom diferente. E olha isso, irmãos. Às vezes podemos ser tentados a acreditar que só uma parcela da igreja é talentosa. Que existe uma casta, entre aspas, superior. Então, esses aqui são os líderes, e só eles têm talento, só eles têm sonhos e visão. Essa é uma mentira de Satanás. A Bíblia fala aqui que todo membro do corpo tem a sua importância. Imagina perder o seu ouvido, seu olfato. Imagina perder o seu olho. Não tem como classificar um membro mais importante. Todos são igualmente importantes aos olhos de Deus. Toda igreja é talentosa. Não existe só uma parte da igreja talentosa. Toda igreja é talentosa. A questão é que nós temos diferentes talentos para servir a igreja de diferentes formas. E às vezes ficamos tristes ou ainda amargurados porque não estamos servindo da forma que a gente gostaria que estivesse servindo. Mas talvez você não está servindo porque não é a melhor forma de você servir. Existe uma outra forma, um outro talento que Deus te deu para também servir a igreja. Nós confundimos isso, achamos que a igreja tem que nos servir. E não é assim, você serve a igreja. Por quê? Porque você serve a Deus. Se todos nós estamos aqui com o coração de servir, seja como for, nós vamos ser parte de um lugar extraordinário. Eu acredito que nós já temos esse lugar extraordinário aqui. Porque eu vejo no coração da igreja aqui de São Paulo, um coração de servir a Deus. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Se os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que acontece? Na nossa caminhada cristã, temos altos e baixos. Em algum momento, você vai estar numa baixa. Isso vai acontecer, provavelmente. E nesse momento, a gente pode se sentir menos, ainda na igreja. A gente pode se sentir mais fraco, nossa fé é fraca. E pensar, ok, eu não sirvo para estar na igreja. Quer saber?
é melhor não ser discípulo mais. Eu acho que eu não sou tão necessário assim. A igreja não é uma empresa. No mundo corporativo isso é verdade. Se você, em muitos casos, se você não chega na meta, se você não chega nos resultados, você é indispensável no seu trabalho. Então te demitem e contratam alguém mais novo que você para ganhar menos. Não é verdade? Agora, no reino de Deus não é assim. A Bíblia fala que ainda os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, quando você vê um discípulo que está mais fraco na igreja, você tem que entender isso. É o meu irmão em Cristo, ele é alguém indispensável para mim. E é através dessa convicção que nós vemos o amor de Deus na igreja. Quando você vai até a casa de um irmão que faltou no culto, por talvez um problema de saúde, ou talvez por um problema emocional ou espiritual, e você ensina isso para ele. Olha, você é parte do corpo, nós sentimos sua falta. Se você faltou por estar doente, a gente está sofrendo com você. E a gente tem que levar amor para os nossos irmãos que estão doentes, talvez em casa ou no hospital. Porque nós sofremos como um corpo. Imagina alguém pisar no seu dedo, como fizeram com o Valdir, no futebol. Você acha que só o seu dedo vai sofrer? Não, o seu corpo vai sofrer. Entende? E é assim com a igreja. Se alguém se afasta, se alguém se distancia, nós temos que sofrer e lutar por essa pessoa. Agora, quando um membro se alegra por ser um corpo, todos nos alegramos. Amém. Então, quando alguém é pedido em namoro, por isso que a gente fica tão alegre, amém? E eu espero que aconteça logo. Mais namoros na igreja, amém? Casamentos. E assim por diante. E é por isso que a gente celebra, entende? Não porque a gente é louco por namorar, não é isso? Porque eu sei que isso é muito falado na igreja. Fulano está namorando. Mas é isso porque nós somos um corpo e nós nos alegramos. Quando alguém é promovido no trabalho, quando alguém tem um filho, como a Paulo e Isa, como Jefferson e Amanda vão ter, nós nos alegramos. Porque isso é ser família. Vocês estão comigo? Para concluir, vamos ver mais duas escrituras. Hebreus 10. Tá bom, eu gostei de ouvir tudo isso, mas me mostra na Bíblia onde diz que faltar no culto é pecado. Vou te mostrar agora. Hebreus 10, 23. Mais duas escrituras. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É incrível que o autor de Hebreus escreve aqui para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época. Se você fosse um cristão e se reunisse na igreja, você poderia ser morto pelos romanos, ou ainda pelos judeus. Então, por isso que muitas vezes os discípulos se reuniam em casas, secretamente. E alguns, olha isso, começaram a faltar nos cultos. E não é porque tinha um vírus que podia matar eles, não é porque tinha criminalidade, é porque se você fosse um cristão declarado, muito provavelmente você seria morto. E alguns viram nisso como uma justificativa para não estar com a igreja. E o autor de Hebreus falou, não, nós temos que nos reunir como igreja, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, se você tem um problema como cristãos morrendo, esse é um motivo a mais para estar com a igreja. Então, sem dúvida, sair de casa é sempre um risco. Anos atrás, nós tivemos a quarentena, mas nós, assim que foi permitido pelo governo, nós voltamos a nos reunir como igreja. Por quê? Porque nós priorizamos pela nossa segurança espiritual, de estarmos juntos, do que pela nossa segurança física ainda. Eu sei que temos culto de semana, por exemplo, que são cultos que são mais tarde da noite. E a gente tenta terminar o mais cedo possível, mas ainda assim, para algumas pessoas que moram longe, é tarde. E talvez isso envolva correr um risco. Não queremos que nada aconteça com nenhum discípulo, por isso temos que orar, sermos prudentes também, mas a sua segurança espiritual
é o que mais importa para Deus. Entende? O cristianismo requer correr certos riscos. Não tem como dizer que não. Eu estaria mentindo se eu falasse o contrário aqui hoje. E o que acontece? Aqui o autor fala, não deixemos de reunir com a igreja. É uma ordem. E quando a gente não obedece uma ordem da Bíblia, é pecado. Então, faltar no culto é pecado, via de regra. Pensa só as razões que muitas vezes fazem a gente faltar no culto. Eu tô cansado hoje. Quero acordar mais tarde, domingo. Tá chovendo hoje. Eu acho que eu não vou no culto de semana. Quer saber? Hoje é aniversário da minha avó. Ou melhor ainda, do meu cachorro. Então, eu acho que eu não vou no culto. Quer saber? Eu não quero ir no culto hoje. Ninguém vai me obrigar. É verdade, ninguém vai te obrigar a nada nessa igreja. Mas a Bíblia fala que o amor de Cristo nos obriga. Pensa só, você usaria alguma dessas justificativas para faltar no seu trabalho? Imagina você chegando para o seu chefe, falando, olha, eu não vim ontem, mas foi por uma boa razão. O Toby fez 3 anos. Entende? Você falaria para o seu chefe, olha, ontem estava chovendo, eu estava sem guarda-chuva, não tinha como vir trabalhar. Entende? Ainda quando tem greve, sei lá, do metrô, eu vejo pessoas, o cara pega a bicicleta, pega a balsa, pega o cipó, chega no trabalho, no horário ainda, não é? Irmãos, esse tem que ser o nosso nível de compromisso com a igreja. É bom ser comprometido com o seu trabalho. É ainda melhor ser com a igreja. E se somos comprometidos com o trabalho, temos que ser ainda mais com a igreja. Talvez se você é uma doença contagiosa, não vem para o culto, tá bom? Ou se você tem, não sei, um AVC, algo do tipo, talvez algo muito grave seria uma razão para não estar na igreja. Mas só isso. São raras as exceções para a gente poder faltar num culto. Por quê? Porque temos compromisso com Deus. Estão comigo? E última escritura. 1 Coríntios 16, versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem. E os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, aqui a última convicção sobre a igreja é a seguinte. Um discípulo de Jesus, ele ora todos os dias. Um discípulo de Jesus lê a Bíblia todos os dias. Um discípulo de Jesus evangeliza. Um discípulo de Jesus não falta aos cultos. Um discípulo de Jesus, ele tem discipulado semanal. Da mesma forma, um discípulo de Jesus dá a sua oferta. Nós temos convicções profundas sobre generosidade, porque essa é uma das características de um discípulo. E ser generoso, sim, implica ser generoso com caridade, com pessoas que estão passando necessidade, mas também com a igreja. E Paulo dá uma ordem aqui também. Ele fala, façam como eu ordenei a vocês, separe uma quantia proporcional à sua renda. Então, só para esclarecer, nós, nos estudos de igreja, tivemos uma atualização. Então, se você pegar o seu novo livrinho desse aqui, talvez não esteja atualizado aqui, mas eu quero ensinar a igreja isso agora. O novo livro dos princípios básicos foi atualizado. Nós não lemos mais Malaquias 3, que fala sobre dízimo. E não porque a gente estava ensinando algo errado, não é isso. Essa escritura era lida para ensinar que no Antigo Testamento existia o sistema de dízimos, que as tribos davam 10% para poder sustentar os levitas e os sacerdotes. E como que a gente ensinava isso antigamente? Que hoje no cristianismo nós não temos dízimo mais. A Bíblia não obriga a darmos o dízimo, hoje em dia. Mas ainda assim podemos, por acreditar em toda a Bíblia como palavra de Deus, separar 10%, isso está bem, né, de ser feito hoje em dia, para poder ofertar a Deus. E tudo bem. Mas
o princípio mais preciso é o de 1 Coríntios 16. Entende? Não que o Antigo tivesse errado, mas mais precisamente nós queremos nos basear no que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre oferta. E aqui Paulo fala algo muito parecido. Separa uma quantia proporcional à sua renda para poder ajudar a igreja. Porque temos missionários, temos locais de culto, temos as pessoas que trabalhavam para a igreja, inclusive o próprio Paulo naquele tempo. E nós precisamos da oferta para avançar o reino de Deus. E esse é o ponto, irmãos. Então, nós não temos que estar presos a 10%, mas é o que fala em 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Quem dá com generosidade vai colher fartamente. Então, à medida que nós semeamos, nós vamos colher. Se somos generosos com Deus e com a igreja, Deus também é generoso espiritualmente em nos abençoar. Então, não é um evangelho da prosperidade, que você dá para Deus para ganhar mais dinheiro em troca. Não, você dá para Deus por amor e por alegria, por leveza, por gratidão, por entender a graça, e você recebe ainda mais espiritualmente por isso. Então, irmãos, em conclusão, nós vimos várias convicções sobre o que a Bíblia ensina da igreja verdadeira. E com isso, podemos chegar a uma conclusão hoje diferente da do mundo. Que Jesus sim, e igreja também sim. E para Deus seja glória. Amém.